O milagre que mudou a vida de Leonardo, da desesperança à vitória na Igreja Universal. Leonardo sempre foi um homem trabalhador. Aos 38 anos, ele sustentava a família como mecânico em um pequeno bairro de São Paulo, mas a vida não tinha sido fácil. Há 3 anos, sua filha mais nova, Sofia, de apenas 5 anos, fora diagnosticada com macrocefalia, uma condição rara que fazia com que seu crânio crescesse de forma anormal, pressionando o cérebro e causando dores insuportáveis, convulsões e atrasos no desenvolvimento. Os médicos eram claros. Não havia cura, apenas tratamentos paliativos para aliviar o sofrimento. As contas médicas consumiam todo o salário de Leonardo, e a desesperança começou a tomar conta do lar. Sua esposa, Ana, chorava todas as noites e Leonardo, que sempre fora forte, sentia-se impotente. Foi numa tarde de quarta-feira, depois de mais uma consulta frustrante no hospital, que Leonardo passou em frente a um templo da Igreja Universal do Reino de Deus. O letreiro iluminado dizia: "Aqui Deus opera milagres." Ele já tinha ouvido falar da igreja, mas nunca havia entrado. Naquele dia, porém, algo o atraiu. Talvez fosse o cansaço, talvez a fé que ainda teimava em não morrer dentro dele. Resolveu entrar. Dentro do templo, o ambiente era diferente de tudo que ele já havia visto. As pessoas oravam com fervor, algumas chorando, outras levantando as mãos. Um pastor se aproximou com um sorriso acolhedor. "Irmão, tudo bem? Precisa de oração?" perguntou o pastor, colocando a mão no ombro de Leonardo. Leonardo, com a voz embargada, contou sobre Sofia. O pastor ouviu atentamente, depois olhou nos seus olhos e disse: "Deus não desistiu da sua filha, irmão. Ele é o médico dos médicos. Venha amanhã à noite, vamos fazer uma corrente de oração por ela. Traga uma foto dela e não perca a fé." Naquela noite, Leonardo não conseguiu dormir. Pela primeira vez em meses, uma pequena esperança acendeu em seu peito. A fé que nasce no desespero. No dia seguinte, Leonardo voltou à igreja com Ana e uma foto de Sofia. O templo estava cheio, e o clima era de expectativa. O pastor subiu ao púlpito e começou a falar sobre a importância da fé inabalável. "Deus não olha para o tamanho do problema, mas para o tamanho da nossa fé", declarou enquanto a congregação respondia com amens enfáticos. Em seguida, iniciou-se a corrente de oração. Leonardo e Ana foram chamados à frente, junto com outras pessoas que buscavam um milagre. O pastor ungiu-os com óleo consagrado, impôs as mãos sobre eles e começou a orar com autoridade. "Em nome de Jesus, eu quebro toda a maldição de doença sobre a vida dessa criança. O sangue de Jesus tem poder para curar, para restaurar, para operar o impossível. Sofrimento, sai agora em nome de Jesus." Leonardo sentiu algo estranho acontecer dentro dele. Era como se uma carga pesada estivesse sendo tirada de suas costas. As lágrimas escorriam sem controle e Ana, ao seu lado, caía de joelhos clamando a Deus. Após a oração, o pastor entregou a Leonardo um frasco de óleo da unção e instruiu: "Todos os dias, antes de Sofia dormir, unja a testa dela com este óleo e declare a cura. Participe também da Fogueira Santa das sextas-feiras e não falte à campanha dos 73 dias de jejum e oração. Deus vai honrar a sua fé." Leonardo saíram dali com um fogo novo no coração. Eles não tinham dinheiro para ofertas naquele momento, mas o pastor disse algo que marcou Leonardo: "Deus não olha para o que você tem, mas para o que você está disposto a dar. Comece com o que puder, mesmo que seja pouco. O importante é a atitude de fé." O milagre que ninguém esperava. As semanas seguintes foram de luta, mas também de uma fé que crescia a cada dia. Leonardo e Ana começaram a participar das vigílias de oração, madrugadas inteiras clamando por Sofia. Eles jejuavam, oravam em casa, ungiam a filha com óleo e declaravam a cura, mesmo quando os médicos insistiam que não havia melhoras. Até que, na sexta Fogueira Santa, algo extraordinário aconteceu. Sofia, que sempre chorava de dor à noite, dormiu tranquila. No dia seguinte, Leonardo notou que a cabeça da menina parecia menos inchada. Ele não quis se iludir, mas o coração acelerou. Na segunda-feira levaram Sofia ao médico para mais um check-up. O neuropediatra, após exames detalhados, ficou em silêncio por longos segundos antes de olhar para Leonardo com expressão de espanto. "Eu não entendo, os exames mostram uma redução significativa da pressão intracraniana. O crescimento anormal parou. Isso não tem explicação médica." Leonardo e Ana se abraçaram chorando. Eles sabiam a explicação, era o milagre que haviam buscado nos joelhos, nas vigílias, nas orações da Igreja Universal. Naquele domingo, eles subiram ao altar para dar o testemunho. Com a voz trêmula, Leonardo contou tudo o que Deus havia feito. "Eu quase desisti, mas Deus não desistiu de mim. A Igreja Universal me ensinou que a fé move montanhas.
Hoje minha filha está curada, e eu aprendi que mesmo quando tudo parece perdido, Deus está no controle. A congregação explodiu em glórias a Deus. Muitos choravam, outros levantavam as mãos em adoração. O pastor, emocionado, reforçou: isso é o poder de Deus. Quando nós nos entregamos a Ele, quando participamos das campanhas, quando damos o dízimo e as ofertas com fé, as bênçãos fluem. Leonardo poderia ter desistido, mas ele escolheu crer. E hoje ele colhe o milagre. A lição que ficou hoje: Sofia é uma menina saudável, correndo e brincando como qualquer outra criança. Leonardo e Ana se tornaram membros fiéis da Igreja Universal. Eles não só testemunham o milagre de Sofia, mas também a transformação em suas vidas. Leonardo, que antes vivia endividado, aprendeu sobre prosperidade com propósito e, seguindo os ensinos bíblicos sobre dízimo e ofertas, viu seu negócio de mecânica florescer. Ana, que antes vivia em depressão, hoje lidera um grupo de oração para mães que passam por provações. Em uma conversa recentemente, Leonardo compartilhou a lição que marcou sua vida: eu aprendi que Deus não nos abandona. Às vezes, a batalha é dura, mas é na igreja, através da fé e da obediência, que nós encontramos força. A Igreja Universal me ensinou que milagre não é sorte, é consequência de uma fé que age. Se eu não tivesse entrado naquele templo, se não tivesse persistido nas orações, nas campanhas, nas vigílias, eu não sei onde estaria hoje. Mas Deus é fiel. Ele honra quem o busca de todo o coração. E com um sorriso no rosto, ele sempre repete: se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você também. Basta crer. Naquela mesma semana, enquanto Leonardo e Ana compartilhavam seus testemunhos no culto de terça-feira, uma mulher chamada Marisa sentou-se nos últimos bancos do templo, com os olhos cheios de lágrimas. Ela havia chegado ali arrasada, depois de receber a notícia de que seu filho, Vitor, de apenas 12 anos, estava com uma doença rara nos rins e precisava de um transplante urgente. Os médicos disseram que as chances eram mínimas, que a fila de espera era longa e que sem um doador compatível, o tempo do menino estava se esgotando. Marisa já havia tentado de tudo: orações em casa, promessas, até consultas com outros especialistas, mas cada porta se fechava. Até que uma amiga que frequentava a Universal lhe disse com firmeza: vem comigo no culto. Lá, Deus opera o impossível. Mesmo sem muita fé, ela aceitou o convite, mais por desesperança do que por crença. Enquanto o pastor falava sobre a importância de não desistir, de clamar a Deus mesmo quando tudo parece perdido, Marisa sentiu algo diferente. Não era só as palavras, era como se uma paz inexplicável começasse a invadir seu coração. No final do culto, quando o pastor fez o apelo para quem precisava de um milagre, ela levantou a mão trêmula e subiu ao altar. Ali, entre lágrimas, ela derramou sua dor: Senhor, eu não tenho mais forças. Mas se o Senhor é real, salva meu filho. Eu entrego ele nas tuas mãos. Os obreiros oraram por ela com uma fé contagiante. Um deles, em especial, colocou as mãos em sua cabeça e declarou: em nome de Jesus, os rins de Vitor serão restaurados. Deus já tem um doador, e este milagre será um sinal para muitos. Marisa saiu do templo com uma esperança que não sentia há semanas. 3 dias depois, enquanto ela e Vitor aguardavam mais um exame no hospital, o médico entrou na sala com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Marisa, temos uma notícia incrível, ele disse. Segurando um papel, um doador compatível apareceu. Não só compatível como perfeito. E o mais surpreendente, os exames mostram que os rins de Vitor estão respondendo melhor do que o esperado. É como se o corpo dele já estivesse se preparando para receber o órgão. Marisa caiu de joelhos ali mesmo, no corredor do hospital. Não eram lágrimas de alívio, eram lágrimas de gratidão. Ela sabia, no fundo da alma, que aquilo não era coincidência. Era a mão de Deus agindo, como tinha ouvido tantos testemunhos na igreja. O transplante foi um sucesso. Em menos de um mês, Vitor já brincava, corria, voltava a ser a criança cheia de vida que sempre foi. E Marisa? Ela não só voltou à Igreja Universal, como se tornou uma das mais fervorosas intercessoras do grupo de oração pelas crianças. Toda terça-feira, ela está lá com Vitor ao seu lado, compartilhando como Deus mudou sua história. Eu cheguei na igreja sem fé, só com dor. Ela conta, emocionada. Mas Deus não olha para a nossa fé pequena. Ele olha para o nosso coração sincero. Se Ele fez por mim que não acreditava, imagine o que Ele pode fazer por quem confia nele de verdade. E assim, mais uma vida foi transformada. Mais um milagre se tornou um sinal de que na Igreja Universal, a fé não é só teoria, é realidade. É Deus agindo, curando, restaurando e provando, a cada dia, que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Basta crer. Basta dar o primeiro passo.
Porque onde há fé, Deus faz o impossível virar testemunho. O tempo passou, e o que antes era um choro de desespero se tornou um cântico de gratidão. Vitor, aquele menino que os médicos disseram que nunca andaria, hoje corre pelos corredores da igreja, abraçando as pessoas e dizendo: Jesus me curou. Sua mãe, Dona Maria, não se cansa de contar como tudo mudou depois daquele dia em que ela entrou arrasada na Universal e saiu com uma promessa no coração. Mas a história não parou por aí. Um dia, enquanto Dona Maria orava no altar, uma mulher desconhecida se aproximou, com os olhos cheios de lágrimas. Eu ouvi seu testemunho na semana passada. Ela disse, segurando um exame médico na mão. Meu filho tem a mesma doença que o seu. Os médicos falam que não tem jeito. Mas se Deus fez por você, Ele pode fazer por mim também, não é? Dona Maria olhou para aquela mãe sofrendo e viu seu próprio passado. Ela abraçou a mulher com força e disse: venha comigo. Vamos orar agora mesmo. Deus não faz acepção de pessoas. O que Ele fez por Vitor, Ele vai fazer pelo seu filho também. E foi assim que mais uma vez a fé contagiou o impossível. Aquelas duas mães se ajoelharam juntas, chorando, clamando, acreditando. E Deus, fiel como sempre, ouviu. Semanas depois, a mulher voltou à igreja, não mais com lágrimas de dor, mas com um sorriso que iluminava o templo. O médico não acredita. Ela gritava, mostrando novos exames. Ele disse que é inexplicável, que meu filho está melhorando. Só pode ser Deus. E assim, o milagre de Vitor se multiplicou. Outras mães começaram a buscar a igreja. Outras crianças foram levadas ao altar, e o que era um testemunho se tornou uma corrente de fé. Hoje, aquele grupo de oração pelas crianças cresceu. Toda terça-feira, o lugar fica lotado de pais e mães que, como Dona Maria, chegaram sem esperança, mas encontraram um Deus que não desiste de ninguém. Eu só tinha uma coisa quando cheguei aqui, dor, diz Dona Maria, olhando para Vitor, que agora ajuda a distribuir a água abençoada para as crianças. Mas Deus trocou minha dor por propósito. Ele não só curou meu filho, como me deu uma missão. Mostrar para o mundo que onde o homem diz não tem jeito, Deus diz eu tenho o caminho. E assim, a Igreja Universal continua sendo um lugar onde o impossível se rende à fé. Onde histórias como a de Vitor e Dona Maria provam que Deus não mudou. Ele ainda ouve, ainda age, ainda transforma vidas. Basta uma pessoa dizer, eu creio. Basta um coração disposto a confiar. Porque no final não é sobre a doença, não é sobre o problema. É sobre um Deus que vê além do que nós vemos e que, quando encontramos coragem para dar o primeiro passo, Ele corre para nos encontrar no meio do caminho. E aí o milagre acontece. Sempre. Naquela mesma noite, enquanto Dona Maria e Vitor voltavam para casa depois do culto, o celular dela tocou. Era a médica de Vitor, a mesma que havia dado o diagnóstico sombrio meses antes. A voz da doutora tremia do outro lado da linha, como se ela mesma não acreditasse no que ia dizer. Dona Maria, os exames de Vitor deram negativo. Negativo. Não tem mais nenhum sinal da doença. Os órgãos estão funcionando normalmente, os marcadores tumorais sumiram. É como se ele nunca tivesse tido nada. Dona Maria segurou o telefone com força, as lágrimas escorrendo sem controle. Ela olhou para Vitor, que sorria no banco de trás do carro, brincando com um carrinho que havia ganhado de um obreiro. Mas como, doutora? Ela perguntou, a voz embargada. Os médicos disseram que era irreversível. Não tenho explicação. Maria, a médica, respondeu, depois de um silêncio. Já refizemos os exames 3 vezes. É cientificamente inexplicável. Inexplicável. Essa palavra ecoou na mente de Dona Maria. Mas ela sabia muito bem quem tinha a explicação. Quem havia segurado sua mão nos momentos mais escuros e sussurrado, confie em mim. Enquanto desligava o telefone, ela sentiu uma paz tão profunda que só quem já viu Deus agir entende. Não era alívio, era certeza. Deus não apenas havia curado Vitor. Ele havia restaurado tudo que o medo tinha roubado dela. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou. Vizinhos que antes torciam o nariz quando ela falava de fé agora paravam na rua para perguntar: como aconteceu? Colegas de trabalho que riam quando ela falava em milagres agora a olhavam com olhos brilhantes, como se dissessem: será que Deus pode fazer isso por mim também? E Dona Maria, com a mesma simplicidade de quem conta uma receita de bolo, compartilhava: não foi eu, foi Jesus. Basta você ir até Ele de verdade. Não com meia fé, não com se Deus quiser. Não. Com a fé que diz: Senhor, eu não saio daqui sem a minha resposta. E foi assim que um domingo de manhã, uma mulher chamada Ana, mãe de uma menina com uma doença rara, entrou pela primeira vez na Universal. Ela tinha ouvido a história de Vitor e, embora tremesse de medo, trouxe a filha nos braços, determinada.
Ao ver Dona Maria na porta distribuindo água abençoada, Ana não conseguiu segurar as lágrimas. Eu não aguento mais ver minha filha sofrer. Ela chorou. Mas se Deus fez por você, talvez Ele possa fazer por nós também. Dona Maria abraçou as duas com força. Não, talvez minha filha, ela disse, com uma convicção que só vem de quem já viu o sobrenatural. Ele vai. Porque aqui, a gente não ora por orar. A gente ora até a vitória chegar. E enquanto as duas entravam na igreja, com a menina nos braços e a fé renascendo no coração, o pastor no altar já anunciava: hoje vai haver libertação nesta casa. Deus não faz acepção de pessoas. Se ele fez ontem, ele faz hoje. Do fundo do templo, Vitor, agora um menino cheio de energia, acenava para Ana e sua filha, como se dissesse: espere só para ver o que Deus vai fazer por você. Porque na Universal, milagres não são lendas. São realidades que se repetem todos os dias para quem crê de verdade. E cada história de vitória se torna uma semente de fé para quem ainda está na luta, provando que quando Deus entra na história, o final sempre é diferente do que o mundo esperava. Ana apertou a filha contra o peito enquanto cruzava a porta da igreja, sentindo o cheiro de incenso misturado com o perfume da fé daquelas pessoas. A menina, antes tão quieta e pálida, agora olhava ao redor com olhos brilhantes, como se pressentisse que algo grande estava prestes a acontecer. O coração de Ana batia forte, mas não era mais medo, era expectativa. Aquele lugar respirava milagres, e ela tinha visto com os próprios olhos o que Deus havia feito por Vitor. O pastor, com a voz firme e cheia de autoridade, continuou a pregar enquanto os obreiros passavam pelo corredor central, impondo as mãos sobre os que buscavam um toque divino. O inimigo quer que você acredite que seu caso é sem solução, ele declarou apontando para o céu. Mas hoje, o Espírito Santo está aqui para desmentir toda a mentira do diabo. Ana sentou-se em um dos bancos da frente, ainda com a filha no colo. A menina, de repente, esticou os bracinhos em direção ao altar, como se quisesse alcançar algo. Mamãe, eu quero ir lá, falou pela primeira vez em semanas com uma voz fraca, mas clara. Ana sentiu lágrimas queimando seus olhos. Aquela era a primeira frase completa que a filha dizia desde que os médicos tinham desistido dela. Deus está aqui, minha filha, Ana sussurrou, beijando a testinha quente da menina. Ele vai te curar, assim como curou Vitor. Nesse momento, uma obreira se aproximou sorrindo. A senhora veio buscar a vitória da sua filha, não foi? Ana assentiu sem conseguir falar. A obreira colocou a mão no ombro dela e orou em voz baixa, mas com uma convicção que fez Ana sentir uma corrente elétrica percorrer seu corpo. Em nome de Jesus, esta criança está livre. O câncer não tem mais poder aqui. O pastor, como se tivesse ouvido a oração, virou-se para elas e disse: tem uma mãe aqui com uma filha que os médicos disseram que não tinha jeito. Mas Deus é maior que qualquer laudo. Vem aqui na frente, irmã. Ana levantou-se trêmula e subiu ao altar com a menina nos braços. O templo inteiro começou a clamar: glória a Deus. O pastor impôs as mãos sobre a cabeça da criança e ordenou: em nome de Jesus, saia desse corpo, doença. O sangue de Cristo tem poder. De repente a menina arqueou as costinhas para trás e soltou um grito, não de dor, mas de alívio, como se algo pesado tivesse sido arrancado dela. Ana sentiu o corpo da filha esquentar e então, como se fosse um milagre visível, a palidez do rosto da menina deu lugar a um rosa saudável. Os olhos, antes fundos e sem brilho, agora estavam vivos, cheios de luz. Mamãe, eu tô com fome. A menina falou sorrindo. Ana caiu de joelhos, chorando sem parar, enquanto o templo explodia em louvor. Aleluia! Glória a Deus! Gritavam todos. O pastor pegou o microfone e anunciou: mais um milagre na Universal. Os médicos disseram que não tinha cura, mas Jesus disse que sim. Quem pode contra a vontade de Deus? Ana abraçou a filha com força, agradecendo a Deus por aquela segunda chance. Enquanto saía da igreja, viu Vitor correndo em sua direção, pulando de alegria. Eu falei que Deus ia curar ela. O menino gritou, abraçando as duas. Na Universal, ninguém sai do jeito que entrou. E era verdade. Ana entrou naquela igreja com uma filha doente e um coração partido. Saiu com uma criança saudável, um testemunho de fé e a certeza de que onde o homem diz, é impossível, Deus responde, para mim tudo é possível. Porque na Universal, os milagres não são apenas histórias, são provas de que Deus ainda age hoje, ainda transforma vidas, ainda escreve finais felizes para quem confia nele. E cada vitória se torna um grito de guerra contra o desânimo, um lembrete de que não importa quão escura seja a noite, a luz de Deus sempre rompe as trevas. E assim mais uma família saía dali não apenas curada, mas transformada porque quando Deus toca uma vida, Ele não muda só as circunstâncias.
Ele muda o destino. O milagre completo. Os exames seguintes confirmaram. O tumor de Sofia havia desaparecido. Não havia explicação médica, apenas a marca inconfundível de um Deus que ouve o clamor dos seus filhos. Ana chorou ao ver a filha correndo pelo pátio da igreja, livre daqueles tubos e da dor que a aprisionava. O médico atônito escreveu no relatório: remissão espontânea, caso inexplicável. Mas Ana sabia a verdade, não era espontâneo. Era divino. Naquela noite, enquanto Sofia dormia abraçada ao ursinho que ganhará de uma irmã de fé, Ana abriu a Bíblia e leu, com lágrimas nos olhos, a promessa que a sustentara. Clama a mim, e responder-te-ei. Jeremias 33, 3. Entendeu então que o milagre não era só a cura, era a restauração de sua esperança. Deus não apenas sarou o corpo de Sofia, sarou o vazio no peito de Ana, provando que até as feridas invisíveis têm resposta nos braços de aquele que tudo vê. A lição que ficou: a vida não poupa ninguém de tempestades, mas a fé nos ensina a dançar na chuva. Ana aprendeu que desistir é a única derrota real, porque Deus não age onde não há confiança. O impossível é apenas um convite para Ele mostrar seu poder. E quando deixamos escrever nossa história, até as páginas mais rasgadas virarem testemunhos de glória. Hoje Sofia cresce saudável, e Ana serve na igreja, contando a outros pais desesperados: se Deus fez por mim, fará por você. Porque milagres não são privilégios, são promessas para quem persistir em crer. E assim, entre risos de criança e hinos de gratidão, a família de Ana descobriu a maior verdade: Deus não muda as circunstâncias para nos abençoar, Ele as usa para nos transformar. E isso sim, é um final que nunca termina.